ainda. Aí, bom, estamos, como eu vinha falando, né? Estamos ainda no livro 2, tá? Pessoal, eu começo a aula de hoje fazendo um lembrete para vocês. Hoje é 24/8, né? O trabalho de inglês vai até o dia 25, vai até amanhã, tá? Então, eu peço que aqueles que ainda não enviaram, me enviem, tá? Eu não vou receber depois, tá? Eu não vou receber na quarta-feira, na quinta-feira, eu não vou receber trabalho. Hoje ainda eu mando um bilhetinho lá para a coordenação com os nomes que eu ainda não recebi. E aí, então, a coordenação entra em contato com vocês para passar, tá? Carol, olha no nosso grupo de WhatsApp, eu passei o trabalho para vocês no dia. Atividade próxima semana, atividade. Qual o trabalho que tá falando, senhora? É o trabalho da música. Posso sim. Eu acho que eu passei na primeira semana de julho. Aqui, ó. Eu entreguei para vocês no dia 5 de agosto a proposta do trabalho, tá? E era então até o dia 25/8. Eu vou mandar a foto para vocês de novo, tá? Na foto está bem explicado o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E eu já converso com vocês. Para aí, deixa eu mandar aqui a foto. 8º ano. Não, peraí que eu estou no lugar errado. Trabalhos, 6º, 7º, 8º. Vai chegar aí para vocês o trabalho. 8º B. Pessoal, enquanto vocês olham aí, eu sei que alguns alunos já entregaram o trabalho. Eu acabei de enviar aí no grupo do WhatsApp, deem uma olhada, tá? Deem uma lida. E lembrem que a gente vai corrigir agora a página 174, que vocês tinham que decidir ali se era uma previsão ou era uma decisão tomada agora do Simple Future, tá? Eu vou ter que ir ali em cima, que o João Pedro está me chamando, em 3 minutos no máximo eu retorno, tá? Só leiam isso e revisem a página 174, eu já retorno, tá? Voltei em 1 minuto, tá? Achei que ia demorar mais. Mas agora tô que não consigo nem falar, né? Subir as escadas correndo. Bom, pessoal, leram aí o trabalho? Dúvidas? Eu te enviei ontem. Vi, Samira. Só o que acontece? Eu não respondi, nem dei como lida a mensagem, porque na hora eu não tinha onde anotar. Então eu faço isso, tá? Eu não respondo. Aí agora, quando acalmar o meu horário, eu sento ali, olho, anoto e aí respondo o que eu recebi. Senão eu olho e nem respondo e aí acabo esquecendo de anotar, fica pior. Alguém mais? Professora, Oi, Carol. o Simple Past é qual mesmo daqueles que tinha dado? Os simple past são aqueles verbos no passado, tá? Que a gente tem verbos regulares e verbos irregulares. Verbos regulares, geralmente ele vem com a terminação ed ou ied, né? E os irregulares são aqueles que mudam na sua forma. Então é o passado simples, tá? Então dá uma olhadinha nas aulas passadas, nos conteúdos que eu enviei, tem tudo ali do passado. Tá bom.
tá? Pera, não quero tomar água? Não tem tanta pressa. Não, vai passar. É só porque, gente, eu tô com um barrigão já. E aí eu subi correndo, né? E aí não dá. Não, tô com barrigão porque eu tô grávida, né, gente? Então não dá, né? Eu tô com quase 7 meses. No finalzinho eu mostro, depois que parar de gravar, né, Mari? Não dá pra ficar passando vergonha gravando pra depois botar no YouTube, né? Olha só, quando terminar a gravação eu mostro. Gente, então, como eu vinha falando, pedi para que vocês olhassem a página 174, né? Nessa página, a gente tinha um exercício que eu deixei de tema para vocês, que era essa página aqui, onde vocês tinham que decidir, então, se era uma prediction ou uma decision. Por quê? Nós estamos trabalhando com Simple Future, né? Então, o que eu coloquei lá no conteúdo de vocês foi o Simple Past e também o Simple Future. Simple Future, ele é muito fácil, porque eu uso o auxiliar will para dizer que a frase está no futuro, né? Se está na negativa, eu uso won't, e se vem na interrogativa, eu trago esse auxiliar para frente. Só que o Simple Future, ele pode ser usado de duas maneiras. Ou então para previsões no futuro, né, para coisas que vão acontecer no futuro, ou para decisões que eu tomo de forma imediata, que eu tomo de forma espontânea, instantânea naquele momento. Então, o Simple Future, ele pode ser usado dessas duas maneiras, tá? E qual era o exercício de vocês? Vocês tinham que ler a frase, e a frase que estava em destaque, né, com a utilização do will, vocês tinham que dizer se era uma previsão ou se era uma decisão, tá? Então, vamos lá. Vocês tinham a letra A, B e C para fazer isso. Na letra A, o Jack, no diálogo, começa dizendo o quê? Ele diz o seguinte: The weather forecast says it will rain on Sunday, né? Então, a previsão do tempo diz que vai chover no domingo. Isso é uma previsão ou é uma decisão? Uma previsão. Uma previsão, né? Isso aí, né, Jefté? Não precisava nem ser muito, nem pensar muito, porque já tinha The Weather Forecast. Página que é, que é a previsão do tempo. Página 174, tá? Eu vou compartilhar, eu tenho essa apresentação nos slides aqui, acho que fica mais fácil de eu ir colocando as respostas aqui também. Vocês já estão vendo aí a minha tela, né? Pela informação que eu recebi aqui do computador. Aqui. Nossa, eu vejo que eu não tenho preparo nenhum, né? Ainda bem, nunca fiz academia mesmo. Ainda mais gordinha, não tem jeito. Página 174. Aqui, ó. Então, estamos corrigindo esse exercício, tá? Na página 174, aqui, ó. Ok? Vou tirar esses questions aqui. Eu não gosto. Bom, então a primeira nós já decidimos que era uma previsão, uma prediction, né? O que o Jack falou ali na letra A. A Laura responde para ele, né? Pete wanted to have a picnic by the lake. E o Jack responde, too bad, né? Então eles estavam planejando, a Laura, né, estava planejando um piquenique no lago, né? Então aí ela fala, nossa, que pena, né? E aí então a Laura tem uma ideia. Ok, then I will invite some friends and they will have some popcorn and film. Previsão ou decisão? Decisão. Perfect, Jafté, decisão, né? Então eles tinham uma ideia de fazer, ela queria fazer um piquenique no lago, e aí então ela viu que a previsão do tempo ia marcar chuva, então ela teve essa decisão, que I will invite some friends, eu vou convidar alguns amigos, tá? E aí o Jack falou, good idea, I will bring the popcorn. Então, boa ideia, eu vou trazer pipoca. Previsão ou decisão? Previsão. Decisão, né? Ele decidiu naquela hora ali.
A previsão é sempre algo que, então, demanda no futuro, né? Que são previsões para o futuro. Como são coisas que decidiram naquele momento, é decisão, tá? Então, I will bring the popcorn. Eu vou trazer a pipoca, tá? Esse aqui era a letra A, tá, pessoal? Vou colocar aqui. A letra B, letter B. A Debbie, a gente tem uma conversa entre pai e filho, né? E aí o son fala o seguinte: Oh no, you father, what happened? The jar of honey I've just broken. Mom will be made. Então ele acabou de quebrar a jarra de mel e ele acha que a mãe dele vai matar ele, né? Então, previsão, ele acredita, né? Ele acha que a mãe dele vai matar ele quando vê isso. E aí o father fala, come on, I will help you clean. Decisão? Sim, decisão, perfeito. E aí o filho, então, thanks, dad. Você Ok? não pode repetir a aí. A dessa letra, toda a letra A, tá aqui, ó. Vocês não estão vendo a minha tela? Ó, na minha tela tem a letra A. Primeiro quadrinho era previsão, segundo decisão e terceiro decisão. Na letra B, primeiro quadrinho previsão, segundo decisão. E agora a gente vai para a letra C. Aqui. Letter C, eu tenho uma conversa entre o Wader, Lori e Bob. O Wader fala o seguinte: What would you like to eat? Então, o que você gostaria de comer? E a Lori fala o seguinte: let me see. I can't decide. Oh, I will have the lamb. Então, tipo, vocês têm cordeiro, né? Então, é uma decisão ou é uma previsão? Decisão? Não sei. Decisão, porque ela tá lendo o cardápio ali, né? E naquele momento ela olhou o que ela gostaria de comer. E o Bob fala o seguinte: This is the restaurant specialty, so it will be good. Previsão, né? Então ele fala que esse restaurante é a especialidade do restaurante. Então ele fala, então deve ser bom, tá? E aí, por último, a Lori fala o seguinte: And I will also have a glass of juice, please. Decision. Decision. Perfect, FT. Isso aí mesmo, tá? Então, este aqui era o gabarito do exercício que vocês tinham que fazer nesse primeiro aqui, tá? Nesses quadrinhos onde vocês tinham que marcar previsão ou decisão, tá? Pessoal, a tabelinha ali de baixo, ela trabalhava com questions with will, ou seja, perguntas interrogativas no futuro, né? Então, temos ali, na forma interrogativa, colocamos o will antes do sujeito. Então, will Peter go home after school? O Peter vai para casa depois da escola? Então, na mesma lógica que a gente trabalha com o verbo to be, onde eu inverto o meu sujeito com um verbo para formar uma pergunta, ou no passado, que eu uso o did na frente de pergunta, o will é a mesma coisa, tá? Quando eu quero fazer uma pergunta no futuro, uma pergunta ou de uma previsão para o futuro, ou de uma decisão nesse momento, eu devo usar o will na frente. Então, vocês tinham aqui essa tabelinha para completar. Forma interrogativa. Como é que eu vou começar a pergunta na forma interrogativa? Vou começar com o meu auxiliar, né? Então, se eu vou começar com o meu auxiliar, eu vou começar a pergunta com o will, né? Então, vou arrumar aqui um quadrinho para vocês, para colocar essa resposta. Então, primeira tabelinha ali, primeira linha, vocês deveriam completar com o will, ok? Depois do will, pessoal, eu trabalho com o sujeito. Então, o sujeito que eu estou me referindo. O will I, o will you, o will we.
Então, ali eles deram essa opção. Lembrando que no Simple Future eu não tenho alteração. Para qualquer um dos pronomes pessoais, eu vou utilizar o auxiliar will. Não muda em nenhum momento. Então, qualquer um dos sujeitos podiam estar ali. Podia estar ali he, she, it, que era o mesmo auxiliar, tá? Então, ali, will I, e o complemento é happy. Então, o que eu poderia colocar? Você vai estar feliz? Você vai ficar feliz? Então, aqui eu teria que usar o verbo to be além do will, né? Então, will I be happy? Tá? Então, você vai, eu vou estar feliz, né? Uma pergunta no futuro. A segunda aqui, você já formaria uma frase completa, né? Porque eu tenho will you run fast? Você vai correr rápido, né? E aí a pessoa pode responder. Agora a gente vê as respostas curtas em inglês, tá? E a última, pessoal, eu tenho aqui o complemento dinner. O complemento dinner, qualquer refeição na língua inglesa, ele vem acompanhada com o verbo Professora, have. Oi? que página que tá falando? Olha, tá vendo a minha tela compartilhada? Ó, página Agora 174, eu tô. tá? E aí aqui eu tô fazendo o complemento dessa tabelinha em amarelo aqui, ó, no final da página. Tá? Para vocês verem a tela compartilhada, pessoal, vocês não podem estar fixo em ninguém, não pode estar fixo em vocês, a imagem, e nem em mim, tá? Senão vocês não vão enxergar. Então, a forma interrogativa aqui, se eu fosse completar essa terceira frase que a gente tem de exemplo, will, we, e eu tenho dinner. Sempre que eu tenho uma refeição, como lunch, dinner, breakfast, eu devo usar o verbo have antes. Não é o verbo ter, na verdade, ele acompanha a refeição. Então, have a dinner, have a breakfast, ou have a lunch, ok? Então, will we have a dinner? Nós vamos ter um jantar, tá? Nós vamos jantar? Então, aqui eu tenho as perguntas com will. Embaixo, pessoal, vocês já têm a questions, ou seja, will you help me? E vocês têm short answers, né? Short answers, então, são aquelas respostinhas curtas que vocês devem fazer. Então, por exemplo, uma resposta afirmativa, eu vou usar yes, I will. E uma resposta negativa, eu vou usar no, I won't. Esse won't, ele é a abreviação do will mais o not, tá? Então, ele é utilizado como won't. Pode utilizar o will not? Pode, mas como é uma resposta curta, uma short answer, eu devo usar a forma abreviada. Agora, se eu não esclarecer que deve ser a forma abreviada, pode ser o will not, não tem problema nenhum, tá? E esse último quadrinho aqui, pessoal, que vocês estão vendo nessa mesma página 174, que é a questions, a gente tem o seguinte: when will you come? Então, quando você vem? E aí a gente tem future expressions, expressões no futuro. Quais são elas? Tonight, tomorrow, tomorrow night, next week, next year, next month, next year, in 2 days, in 3 years, tá? Então, são alguns exemplos de expressões no futuro. Essa lacuna que estava em branco, ela poderia ser completada também com when, porque o when, ele trabalha com quando, né? Com previsão de tempo. Então, when will it happen? Quando isso aconteceu, né? E aí nós temos novamente essas expressões de tempo futuro para responder, tá? Dessa página, pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida dessa página? Não? Agora, eu quero corrigir com vocês as atividades que eu mandei no plural na semana passada, tá? Que é essa aqui que vocês estão visualizando. São expressões que eu trabalhei com Simple Past e Simple Future, tá? Eu pedi que vocês copiassem as atividades no caderno. Olha só, tem que dar uma cuidadinha, tá, gente? De 29 alunos que vocês são, só 18 olharam as atividades, tá? Então, deem uma olhada. Vocês sabem que as atividades no plural, elas valem pontos. Essa atividade já encerrou. Ela entrou no ar no dia 18 e ela deve ter ficado até 21, né? Então, ficou até sexta-feira.
tá? Então, para a gente fazer a correção hoje. O que era atividade? Era exercícios, tá? Então, vocês tinham que reescrever as frases passando o verbo do tempo passado, substituindo ou acrescentando as circunstâncias de tempo entre parênteses. Então, vocês tinham uma frase no simple present e deveriam passar para o passado, né? Então, um exemplo, my mate cleans my bedroom every day. Então, eu tenho simple present, né? Eu tenho até o verbo cleans, porque ele está, em vez de clean, ele tem S, porque ele está na terceira pessoa do singular, que foi o que a gente estudou no ano passado. Como que eu vou passar essa frase para o passado utilizando essa expressão yesterday? My maid cleaned my bedroom yesterday. Então, olha aqui, Carol, como a gente falou, verbo regular, eu adicionei o ed, tá? Então, todos os verbos regulares, eles têm essa terminação ed. Eu até tenho um vídeo no YouTube do Paulo Gustavo, mas o som fica muito baixo e não dá para passar, mas ele é muito engraçado falando sobre o simple past no inglês. Enfim, letter A. She works as a secretary. Ela trabalha como uma secretária. Eu tenho que usar a expressão last year, ou seja, o que eu tenho que fazer? Tenho que trazer esse verbo works, que está no presente, para o passado. Esse verbo é regular, eu só devo acrescentar o ed. Então, she worked as a secretary last year. Ela trabalhou como secretária no ano passado, tá? Na letra B, I helped my mother in the kitchen. É last week, é a expressão de tempo. Então, eu tenho que pegar esse help, que está em negrito, e colocar o ed. I helped my mother in the kitchen last week. Eu ajudei a minha mãe na cozinha na semana passada. Letter C. I washed my car on Saturday. Agora eu quero dizer que eu lavei no último sábado. Então, esse verbo wash, ele vem para washed, com ed no final. I washed my car on Saturday, on last Saturday, ok? Letter D. The thief attacks her in the street. E eu quero dizer que isso aconteceu na noite passada, que o ladrão atacou ela na noite passada. Então, the thief attacked, com ed no final, her in the street last night, ok? Então, o ladrão atacou ela na rua na noite passada. Então, esse era o exercício de simple past, só com verbos regulares. No Simple Future, eu trouxe aqui para vocês uma explicação do Simple Future e pedi, observe os exemplos e responda as perguntas. What will they do tonight? Study science. Então, eles colocaram ali a resposta. They will study science. Tá? Então, observem aqui, pessoal, que essas perguntas no futuro, elas têm uma WH question no início. Então, diferente do que a gente acabou de ver, que a gente trabalha com um will no início da frase, sempre que tiver uma WH question, que é então perguntando, fazendo um questionamento, ele vem depois do auxiliar, tá? Então, por exemplo, what, who, when, where, will. Tá? Então, sempre quem comanda quando a gente tem a WH question para montar uma frase é a WH question. Então, ela vem primeiro, tá? Como tá aqui. Então, a pergunta da letra A era: What will you eat? Então, o que você vai comer? Aí eu vou responder, né? Se ela está perguntando para mim, o meu sujeito sou eu. Então, I will eat rice and beans. Eu vou comer arroz e feijão, tá? Aqui eu não tenho onde colocar as respostas. Se vocês tiverem alguma dúvida de algum, vocês coloquem ali no chat que eu coloco a resposta, tá? Letter B. What will you drink? O que você vai beber? Então, sujeito, I, auxiliar, will, o verbo drink. I will drink some water. O some foi acréscimo meu, pode ser apenas water, ok? Então, I will drink water. Eu vou tomar água, tá? Na letra C, what will you send to her? Então, o que você vai mandar para ela? I will send flowers. Eu vou mandar flores, tá? What will... Professora. Oi, Jefferson. Colocado ali, I will send to her flowers. Tá errado colocar o to her? Não, tá certo. Foi mais completo. Eu só quis abreviar aqui. I will send to her flowers. Eu vou enviar a ela flores. Tá perfeito, tá?
Letter D. What will he buy? Então, o que ele vai comprar? He will buy a magazine. Então, ele vai comprar uma revista, né? Letter E. What will you wear tonight? O que você vai usar à noite? Então, I will wear a black dress. Ou I will wear tonight a black dress, ok? E a última, what will she cook? O que ela vai cozinhar? Então, she will cook a vegetable soup, uma sopa de vegetais, tá? Fora isso, vocês tinham aqui, ó, a realização da página 178, tá? Que eu pedi para vocês. Então, página 178, a gente vai lá para fazer a correção, que é na seção do homework. Vou fechar aqui e voltar para a minha apresentação aqui. Tá? Então, vamos ver. Página 178. Página 178, a gente tem esse primeiro exercício, que era o seguinte: complete the test with the words from the box. Então, vocês tinham 6 palavrinhas para completar. Cheerful, perhaps, rogue, soul, sweetheart e vibes. Cheerful é uma pessoa alegre. Perhaps é possivelmente, provavelmente, tá? Rogue é uma pessoa que está chateada, que está áspera, que está azeda, que não está legal, tá? Solve é resolver, né? Então, solucionar. Sweetheart, então a pessoa querida, né? A pessoa do coração. Na verdade, a expressão, se a gente for fazer a tradução, é docinho, né? E vibes são as vibrações, tá? Então, vocês tinham que completar a respeito do John aqui. Acho que, pelo jeito, o John teve um dia não muito legal. Vamos ler aqui o que aconteceu. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu ir botando as respostas aqui para vocês. Então, John has arrived from a trip. O John acabou de chegar de uma viagem. He isn't happy. Ele não está feliz. He had a... Então, como é que ele está? Ele estava... He had a rogue. Ele está, então, chateado, né? Ele está... não está legal, está áspero, né, como a gente chama. He had a rough time. Ele teve um tempo ruim, um tempo chateado. During the trip, because his car broke down. Então, por que ele tá assim? Porque o carro dele quebrou na viagem. Além disso, teve mais alguns problemas. His, espacinho, né, aí que vocês vão ver o que vocês vão completar. Said she didn't love him anymore. Então, alguém falou para ele que não ama mais ele. Então, das palavrinhas, a única pessoa seria sweetheart, né? Então, aquela pessoa do coração dele, o docinho dele, né? Sweetheart. She said the places they went. Então, seguindo aqui nessa sequência do texto. She said the places they went to had bad. Então, ela disse que os lugares que eles foram eram ruins, tinham vibrações ruins, tá? Então, aqui nessa lacuna, a gente devia completar com vibes. And he had too many problems too. Eles tinham muito problema. Eles tinham muito problema. Ele tinha muitos problemas para resolver, né? When he came back, he was sad. Então, quando ele voltou, ele estava triste. But now, he's here with us. Mas agora ele está aqui com a gente. He's home. Ele está em casa. E aí eu tenho, então, uma conjunção para terminar aqui. Perhaps, né? Possivelmente, provavelmente. Perhaps he will feel better and be cheerful. Ele vai se sentir alegre again, ok? Então, ele vai se sentir alegre novamente. Então, essa aqui era a ordem das palavrinhas que completava este primeiro exercício aqui que vocês tinham, tá? Estou arrumando aqui para que vocês consigam enxergar direitinho, tá? Então, este aqui completava este primeiro exercício aqui. No número 2, pessoal. Things will change in the future. Transform this sentence from the simple past to the future, saying how things will change.
Então, assim, as coisas podem mudar e se transformar, né, no futuro. Transforme as frases do passado para o futuro, dizendo como que vai mudar. Então, vocês já têm a frase principal no passado e vocês devem transferir ela para o futuro. Então, aquela lacuna que está em branco, ela deve entrar para o futuro. Então, olha só, o exemplo que vocês têm, como se a frase principal fosse: They didn't travel in November. Eles não viajaram em novembro, tá? Então tá no passado, tá na negativa. Eles não viajaram em novembro. Então, como é que eu vou transformar isso para o futuro? Eu vou pegar o auxiliar e o verbo principal da frase, o auxiliar do futuro. Então, vocês teriam ali they, teriam que colocar o will e o verbo principal travel in January, ou seja, eles vão viajar em janeiro, né? Então, houve uma mudança de plano. Na segunda exemplo que vocês têm ali, they went to school yesterday. They went, eles foram para a escola ontem, né? Aí agora, como é que eu vou mudar? Esse went, ele é um verbo irregular. Então, por isso, pessoal, que eu já mandei a tabela em PDF para vocês. Sempre que tiver um exercício exigindo o passado, vocês têm que ter essa tabelinha, porque vocês não sabem ainda de cor todos os verbos. Então, went é o verbo go no passado. Ele é um verbo irregular que tem lá na tabela de vocês, que eu já passei. Então, they went to school yesterday. Como eu vou trazer essa frase para o futuro? Se ela está na afirmativa, eu tenho que trazer ela para a negativa. Então, they won't go to school on Saturday, tá? Foi o que estava já montado ali para vocês. Então, o que vocês tinham que fazer nesse exercício? Primeiro, transformar a frase do passado para o futuro. Se era afirmativa ou se era negativa, quem vai comandar era a minha frase principal. Se a frase principal estivesse na negativa, a minha outra viria na afirmativa. Se a frase estivesse na afirmativa, o meu complemento no futuro vinha na negativa, tá? Então, vamos conferir, ver aqui se vocês conseguiram chegar às respostas certas. Deixa eu fazer a caixinha de texto para colocar as respostas. Número 2. Vamos lá. 2, letra A. She didn't make her bed in the morning. Então, ela não fez a cama pela manhã. Ela vai fazer à tarde. She, alguma coisa, her bed in the afternoon. Como a minha frase principal já está na negativa, o meu complemento vem na afirmativa no futuro. Eu já tenho o sujeito, que é o she, que está ali. Então, eu devo apenas utilizar o auxiliar do futuro e pegar o verbo principal. Qual é o verbo? O verbo make, né? Então, she will make her bed in the afternoon. Ela vai fazer a cama à tarde, a cama dela à tarde, tá? Letter B. They played videogame last Sunday. Eles jogaram videogame no último domingo. Então, está na afirmativa. Se está na afirmativa, a minha previsão para o futuro, ela vem na negativa. Eu já tenho o meu sujeito, que foi copiado da frase ali, they. Então, o meu auxiliar na negativa do futuro é o won't, ou o will not, tá? Como vocês preferirem. They won't, qual é o meu verbo que está no passado? É o verbo que está com ed, que é o verbo played. Então, aqui eu posso tirar, porque eu não vou trazer mais ele para o passado, eu estou levando ele para o futuro. Então, they won't play video games during the week. Eles não vão jogar videogame durante a semana, tá? Letter C. She saw her boyfriend at the week. Oi, Jefté. Como é que tu sabe que tá na negativa B? Não, porque a frase principal, que é essa que está no passado, está na afirmativa. Então, o que eu... Ali vocês tinham 2 exemplos, né? Se a frase principal estivesse na negativa, a do futuro vinha na afirmativa, vinha o contrário. Se a frase principal estivesse na afirmativa, a do futuro viria na negativa. Então, vocês tinham que seguir a sequência que tinha no exemplo de vocês. Entendeu? Tá. Isso, então, por exemplo, a letra A, eu botei na afirmativa porque ela tá na negativa principal. Eu tenho o meu auxiliar didn't ali, né?
A letra B não está na negativa, não está no auxiliar didn't. Então, está na afirmativa, quer dizer que a minha sequência no futuro tem que vir na negativa. Então, era sempre o oposto, tá? O oposto da frase principal, tá? Na letra C, she saw her boyfriend at the weekend. Ela viu o namorado, então, né, no final de semana. Então, seguindo a mesma lógica, se essa frase está na afirmativa, o futuro dela vem na negativa. Então, she won't, né? O verbo só, pessoal, que é o SAW que está ali, ele está no passado, que é o verbo see, ele é um verbo irregular. Então, eu venho com ele no infinitivo. She won't see, tá? Que é o verbo enxergar, o verbo ver. Him tomorrow. Então, ela não vai ver ele amanhã. Letter D está na negativa. Então, agora vem a minha frase na afirmativa. I didn't eat any meat yesterday. Eu não comi nenhuma carne ontem. E aí tem I, o meu auxiliar, que eu vou utilizar o will. I will, o meu verbo é o verbo comer, o verbo eat. Então, I will eat some meat today. Eu vou comer alguma carne hoje. Vou comer carne hoje, tá? O exercício número 3, pessoal, ele era muito fácil. Vocês só tinham que se localizar em questão de tempo. Vocês, na verdade, tinham que exercitar as future expressions que a gente viu ali na página 174, que seria tomorrow, last year, next week, né? Então, vocês tinham um calendário e esse calendário dizia o seguinte: look at the calendar. Suppose today is March 18th. Complete with the future expressions you've learned previously. Ou seja, complete ali com as expressões do futuro, considerando que hoje é dia 18 de março. Então, considerando que hoje é dia 18 de março, ele queria saber: what day is it tomorrow? Que dia vai ser amanhã? Se hoje é 18, amanhã vai ser... Se hoje é 18, amanhã vai ser... 19. 19, isso aí, Jefté, obrigada. Eu sei que o pessoal sabe, é que eles não falam, ao menos tu tá me ajudando, muito obrigada. Número 3, letter A, tomorrow, então, será March 19th, ok? Letter B, next Saturday, próximo sábado. Se dia 18 de março é quarta-feira, tá ali no calendário de vocês, o próximo sábado é 21, né? Então, será March 21. Tem que colocar o March em todos? Oi? Tem que colocar o March em todos? Não, eu tô colocando completinho, tá, GFT? Não te preocupa se tu não colocou. O que era importante saber era se tu tinha noção dessas expressões no futuro. Por exemplo, tomorrow é amanhã. Next Saturday é o próximo sábado. Thursday next week, ou seja, a quinta da próxima semana, tá? Então, era essas previsões de futuro. Eu tô colocando completinho só. Então, Thursday next week é a próxima quinta. A próxima quinta é no dia 26, tá? Então, March 26. Letter D, in 10 days time. Então, em 10 dias. Se é dia 18, mais 10 dias, eu tenho o dia 28, né? March 28th. 28th, yes. E a última, letter E, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. In 3 years time, em 3 anos, né? Daqui 3 anos. Então, vai ser o mesmo dia, né? March 80th, só que vai ser de 2023. Né, 2023, tá? Estamos em 2020, daqui a 3 anos, 2023. Pessoal, o número 4, ask questions for these answers, a gente já tinha a resposta e vocês deveriam fazer ali o complemento, fazer a pergunta, tá?
Eu vou colocar para a gente corrigir na semana que vem, porque já está no meu horário. Eu sei que vocês já daqui a pouco estão me correndo. E vou passar de tema para a próxima semana. Semana que vem é a nossa última aula antes da avaliação. Então, semana que vem a gente vai fazer a revisão do que a gente viu até agora. Mas eu gostaria que vocês fizessem a página 176 e 177, tá? Para que a gente tirasse as dúvidas de vocês. Talvez eu não vá corrigir, que nem eu faço aula por aula, de corrigir todo o exercício, né? Tudo direitinho. Pô, muita Mas eu coisa, vou senhora. tirar as dúvidas se vocês tiverem de algum exercício específico. Então, página 176 e 177. E semana que vem eu faço a revisão. E acabo, pessoal, de excluir da prova de vocês a parte do weather, que seria da segunda unidade. Então, provavelmente, eu não vou colocar questões dessa weather in the future, que é sobre previsões de tempo, porque a gente não conseguiu chegar. Eu esqueci que nós tínhamos feriado 7 de setembro. Então, por isso que a semana que vem é a nossa última aula antes das avaliações de vocês, tá? Vou interromper a gravação aqui. Parar a gravação.